A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, graças a Deus. Mais um dia nos encontramos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano. Louvamos o nome do Senhor que nos tem concedido este espaço, este canal, para estarmos juntos construindo o nosso hábito de leitura diária da Palavra de Deus e alcançando o objetivo dia após dia de ler toda a palavra do Senhor. Você que está chegando agora, seja bem-vindo e entre conosco neste objetivo abençoado de estar colocando a leitura da palavra de Deus como parte do nosso dia, assim como precisamos das refeições que alimentam o nosso corpo físico, precisamos alimentar o nosso corpo espiritual, que é a nossa alma e o nosso espírito. Este alimento verdadeiro que é a palavra de Deus. E o Senhor já declara em sua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos aqui para estar lendo diariamente a palavra do Senhor e nos fortalecendo e nos edificando em Deus, nosso Senhor. Irmãos, hoje chegamos a mais um livro de mais um profeta usado por Deus para trazer mensagens ao seu povo. Nós estamos hoje iniciando o livro de Amós. Amós, esse profeta usado por Deus para estar pregando o arrependimento. Ele falava do Senhor, suas palavras simples, porque na verdade, ele não descendia da família de sacerdotes, ele era um pastor de ovelhas. Tinha até o seu modo de falar pesado, tanto que até o significado do seu nome tem alguma coisa a ver com fardo. Então, irmãos, ele tinha essa mensagem que parecia pesada, porque era uma mensagem de denúncia do pecado. E ele, na verdade, ele era descendente do reino do sul, mas ele foi levado por Deus a estar pregando no reino do norte, como se ele realmente fosse um missionário do Senhor à nação de Israel, do reino do norte. E no período que ele estava pregoando a mensagem profética de Deus condenando o pecado e as práticas deles, quem era o rei nessa época era Jeroboão II, e o povo de Israel estava em seu momento de auge. Havia muitas conquistas das terras, havia também muita prosperidade em Israel, mas também havia o pecado. E Amós estava a condenar o pecado e a pregar o arrependimento do Senhor e a pregar e anunciar que eles estavam servindo a Deus, mas com fingimentos, não passavam de rituais as suas adorações, mas Deus queria uma adoração genuína, verdadeira, de todo o coração, para que amassem mesmo ao Senhor de todo o coração, prestassem culto a Ele com todo o coração, porque a mensagem dele vai condenar as pessoas que fazem os rituais, estão ali no templo adorando a Deus, mas não deixam as suas práticas de idolatria, as suas práticas de adoração a outro Deus. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor não divide a sua adoração nem a sua glória com ninguém. Então vamos lá para conhecermos a leitura deste livro. Isso só foi uma pequena introdução para conhecermos o livro de Amós e o profeta Amós. Mas sempre desejosos de aprender mais, vamos buscar as Bíblias de estudo, vamos nos aprofundar, vamos crescer no conhecimento do Senhor, amém? Então vamos lá, a leitura de hoje, por se tratar um dia de domingo, estaremos lendo 5 capítulos consecutivos. A irmã Daniele é apenas a sua companhia diária de leitura. Eu estarei lendo, você acompanhando da Bíblia, lembrando que lemos a Bíblia evangélica e na tradução linguagem de hoje para melhor compreensão. Vamos então, irmãos? Capítulo 1 de Amós.
Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: do monte Sião em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no monte Carmelo. O Senhor Deus diz: o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Por isso eu vou pôr fogo no palácio do rei Hazael, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco e acabarei com os governadores de Biquete-Aven e de Bet-Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Quir. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: o povo de Gaza tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles levaram como prisioneiro todo o povo de uma região e os venderam como escravos ao povo de Edom. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Gaza, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Vou acabar com os reis de Asdod e de Asquelon. Destruirei a cidade de Ecrom e acabarei com todos os outros filisteus. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: o povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Levaram como prisioneiro para Edom todo o povo de uma região com a qual tinham feito um acordo de amizade. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas da cidade. O Senhor Deus diz: o povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Fizeram guerra contra os seus irmãos, os israelitas, e não tiveram dó nem piedade. A raiva dos edomitas não parou, e eles conservaram o seu ódio para sempre. Por isso eu vou pôr fogo na cidade de Temã, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Bosra. O Senhor Deus diz: o povo do país de Amon tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade, eles rasgaram as barrigas de mulheres grávidas. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Rabá, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Haverá batalhas violentas e gritos de homens lutando. O rei e as autoridades serão levados como prisioneiros. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 2. O Senhor Deus diz: o povo de Moabe tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Profanaram o corpo do rei Edom, queimando-o até virar cinza. Por isso eu vou pôr fogo no país de Moabe, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Queriote. Haverá batalhas violentas, gritos de soldados e som de cornetas, e o povo morrerá. Acabarei com o rei e com as autoridades de Moabe. Eu, o Senhor, falei.
O Senhor Deus diz: o povo de Judá tem cometido tantos pecados, tantos mesmos, que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitaram a minha lei e desobedeceram aos meus mandamentos. Adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Por isso eu vou pôr fogo na terra de Judá, e esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Deus diz: o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Vendem como escravos pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres e fazem injustiça contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos templos pagãos e assim envergonham o meu santo nome. Perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que receberam como garantia de pagamento de dívidas e comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles. Usam o dinheiro que receberam de multas injustas. Será que vocês já esqueceram o que fiz com os amorreus? Eu destruí aqueles homens que eram altos como os cedros e fortes como os carvalhos. Acabei completamente com eles. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e que lhes dei a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem narizeus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Mas vocês dão vinho aos narizeus e proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem. Pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês, e vocês vão ranger os dentes como range uma carroça carregada de trigo. Os que correm depressa não poderão escapar. Os fortes perderão toda a força, e os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arcos e flechas não vencerão e não escaparão com vida, nem os que fugirem a pé, nem os que fugirem montados a cavalo. Naquele dia, até os soldados mais valentes jogarão fora as suas armas e fugirão. Eu, o Senhor, estou falando. Capítulo 3. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus diz a respeito de vocês, o povo que ele tirou do Egito. No mundo inteiro, vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso, tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que uma armadilha se desarma sem ter pego algum animal? Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia sua mensagem? Anuncie nos palácios de Asdod e do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes que ficam ao redor de Samaria
e vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que são cometidos. O Senhor Deus diz: o povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade, e os seus palácios estão cheios de coisas roubadas com violência. Por isso os inimigos cercarão o seu país, destruirão as suas fortalezas e levarão embora tudo o que está nos palácios. O Senhor Deus diz: quando um leão pega uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar 2 pernas ou uma orelha. Assim também serão salvos somente alguns moradores de Samaria, que agora descansam em camas de luxo. Escutem o que eu digo e acusem o meu povo, os descendentes de Jacó. Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso: quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As 4 pontas de todos os altares serão quebradas e cairão no chão. Destruirei as casas de inverno e as de verão, as casas luxuosas, as casas enfeitadas de marfim. Todas elas serão destruídas. Somente sou eu, o Senhor, quem está falando. Capítulo 4. Ouçam isto, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas como as vacas de Bazã. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhes tragam mais vinho para beber. Eu, o Senhor, juro pelo meu santo nome, que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em fila pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção do Monte Hermon. O Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios de 3 em 3 dias. Deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante, nem para matar a sede. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu destruí cidades, como fiz com Sodoma e com Gomorra. Vocês escaparam como se fossem um galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei
E já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite e anda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 5. Povo de Israel, escute esta canção triste que eu canto a respeito de vocês. Israel, bela e pura como uma virgem, caiu e nunca mais se levantará. Está caída na sua própria terra e ninguém a ajuda a se levantar. O Senhor Deus diz: se uma cidade mandar 1000 homens para a guerra, somente 100 voltarão vivos. Se mandar 100 homens, somente 10 voltarão vivos. O Senhor diz isto ao povo de Israel: voltem para mim, a fim de que tenham vida, mas não me procurem em Betel, nem em Gilgal, nem em Berseba, pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país, e a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Voltem para o Senhor, e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel. E em Betel ninguém poderá apagar esse fogo. Em vez de praticarem a justiça, em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura e não respeitam os direitos dos outros. O Senhor Deus criou as estrelas, as 7 cabrinhas e as 3 Marias. Ele faz a noite virar dia e o dia virar noite. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Ele acaba com os poderosos e destrói as suas fortalezas. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das suas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Não admira que num tempo mau como este, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem. Isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal. Amem o que é bom e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz: haverá gritos de dor em todas as cidades, e as ruas ficarão cheias de gente chorando. Até lavradores serão chamados para chorar pelos defuntos, junto com as pessoas que são pagas para fazer isso. Haverá choro em todas as plantações de uvas, e tudo isso acontecerá porque eu virei castigá-los. Eu, o Senhor, estou falando. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso,
ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. O Senhor diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? Agora vocês vão sair carregando as imagens do deus Sikute e da estrela Kium, que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar essas imagens quando eu os levar como prisioneiros para lá de Damasco. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Amém, irmãos. Aqui encerramos a nossa leitura de hoje. Temos visto aqui o profeta Amós trazendo mensagens de juízo, não só a Israel e a Judá, mas também aos povos vizinhos, a esses povos que estavam na região em volta de Israel. E o Senhor estava atento também às nações e às injustiças que as nações vizinhas estavam fazendo, assim como Israel. E Israel tem um tratamento diferencial, porque ele causa grande decepção ao Senhor, porque o povo de Israel é o povo de Deus, é o povo escolhido, é o povo em que o Senhor tinha colocado as suas leis, o Senhor o tinha livrado do Egito, mas agora esse mesmo povo tem se desviado do Senhor e tem praticado injustiças. E o Senhor, através de Amós, condena duramente as práticas das mulheres, dos homens, dos ricos. Condena que uns moram em casas luxuosas, enquanto outros estão em miséria. Mulheres exigem cada vez mais de seus maridos, os homens e autoridades, exploram cada vez mais os pobres e necessitados. Há muita injustiça, há muita imoralidade e há muita idolatria. E o Senhor ainda conclama ao arrependimento, mas o Senhor também coloca que ele estava a odiar, não estava mais a suportar as festas religiosas, as reuniões solenes, porque estavam sendo uma agressão a Deus, porque Deus não via apenas a aparência deles, poderiam estar com a aparência de piedosos, estar ali ofertando ao Senhor, trazendo o gado ao Senhor para os seus sacrifícios cereais, mas a atitude deles, a vida deles era uma vida de impiedade, uma vida de iniquidade, não olhava pelos outros, não fazia valer os direitos dos pobres, não fazia valer o amor uns com os outros, não havia justiça, e o Senhor condena tudo isso. A aparência de piedade não agrada a Deus, porque também não podemos enganar o Senhor. O Senhor vai além da aparência, o Senhor está a ver as nossas atitudes no dia a dia, o Senhor conhece o nosso coração, conhece as intenções do nosso coração. Então, o Senhor
quer que o povo se arrependa e que o povo se volte verdadeiramente para Ele. E não é diferente nos nossos tempos, irmãos. Que não sejamos hipócritas, que não sejamos uma coisa na igreja ou diante das pessoas e por trás outra, que sejamos uma pessoa séria e honesta diante de Deus e dos homens, que o Senhor nos guarde para que possamos viver uma vida que agrada ao Senhor, que o Senhor mesmo testifique de nós como o Senhor testificou de Jó. Quando perguntou ao inimigo, quando se apresentou a ele, tem visto o meu servo Jó, como ele é justo? Então, irmãos, que a nossa vida agrade aos olhos de Deus, que a nossa vida seja como um perfume às narinas de Deus, aleluia, que o Senhor nos aperfeiçoe, porque sabemos que somos imperfeitos, sabemos que estamos limitados e ainda estamos neste corpo corruptível com tendência ao pecado, mas vamos buscar a santidade, vamos buscar agradar ao Senhor com a nossa vida, nos santificar, nos separar para o nosso Deus, a ler a sua palavra e aprender a andar segundo os seus caminhos. Aleluia, glória a Deus, para que assim engrandecemos realmente o nome do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor por estes momentos sagrados que Ele nos tem permitido juntos aqui neste canal, de ler e meditar na palavra do Senhor. Aleluia, tudo vem dele, tudo é para ele e para a glória e exaltação do nome dele. E para onde iremos nós, irmãos? Para onde iremos nós? Que possamos fazer essa pergunta. Para onde iremos nós se só o Senhor Deus tem palavras de vida eterna? Então que nos voltemos para o Senhor, como o profeta Amós estava a proclamar: volte-se para o Senhor, para que tenham vida. Aleluia! Deus fique contigo, meu irmão, fique contigo, minha irmã. Você que chegou, curta, compartilhe. Queremos alcançar mais vidas, mais pessoas, porque queremos que todos criem este hábito saudável e aprenda a viver da palavra de Deus. Esta palavra que é viva e eficaz, essa palavra transbordante de vida para cada um de nós. Deixe aqui seus comentários. Estamos pertinho de terminarmos mais um mês, 9 meses de leitura consecutiva todos os dias aqui no nosso canal. É uma grande vitória e nós queremos agradecer aos irmãos que estão conosco desde o princípio, você que chegou e ingressou conosco. Vamos continuar, vamos prosseguir. Você que está chegando agora, também prossiga, porque o importante é você começar, é você dar o seu primeiro passo para buscar o conhecimento do Senhor. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e até amanhã estaremos dando continuidade ao livro do profeta Amós. Deus abençoe a todos ricamente. Amém. A paz do Senhor.